Nesse conteúdo nós vamos falar de Cosan, a gente vai analisar os principais destaques aí do resultado do primeiro TRI de 2024 que a companhia divulgou ontem na noite do dia 28 de maio. A gente vai começar falando já aqui do portfólio, falo aqui do desempenho do portfólio da Cosan, que é uma holding que tem ali o controle e também participação em diversos ativos e ela investe geralmente em portfólio, em modelos de negócio que dificilmente podem ser replicáveis. Então, ela investe em modelos de negócios essenciais. Uma empresa que tem uma boa perspectiva aí de crescimento e de entrega de valor no longo prazo. Neste momento, a empresa tem um alto nível de endividamento. A gente vai entender também neste conteúdo. Então aqui trago o desempenho do portfólio, ela traz aqui o desempenho do EBITDA, 100% dos resultados aqui das investidas, controladas e também participações que ela tem. Então ela tem aqui a participação na Rumo, que é a empresa ali faz a parte do transporte ferroviário, tem a Compass, que é a parte de gás e infraestrutura, Move, que é a parte de lubrificantes também, Radar, que é a gestora e portfólio ali de terras agrícolas e também outros ativos. Tem a Raízen, que nós conhecemos, né, que é a companhia aí que faz a parte de biocombustíveis, etanol, a parte de produção de cana-de-açúcar, exportação, e tem a Vale também, a mineradora Vale. Então esse é o portfólio hoje da Cosan. Segundo a companhia e segundo a sua gestão, ela finalizou os grandes investimentos, aí as grandes alocações de capitais em novos ativos. O EBITDA aqui, ó, sob a sua gestão, fechou no primeiro TRI de 2024 em 7 bilhões de reais, aí um pouco mais de 7 bi, teve um leve recuo quando a gente compara com os trimestres anteriores. Saindo aqui do portfólio, a gente vai falar dos dividendos, ó, como a Cosan é uma holding, ela acaba absorvendo toda a equivalência ali patrimonial dos seus ativos, das suas controladas e também das participações que ela tem, e ela recebe ali dividendos com base ali nas participações que ela tem. O total de dividendos que a Cosan recebeu, ó, 911 milhões no primeiro TRI de 2024, teve uma leve queda na comparação com o primeiro TRI 23 e caiu também na comparação com o quarto TRI aí, quando a gente compara 2023. Olhando de forma bem objetiva, a Cosan ela tem um grande potencial de pagamento de proventos quando a gente olha ali no longo prazo. Depois que ela finalizar e diminuir esse grau de endividamento, a empresa pode pagar bons dividendos aí para você, para nós que somos acionistas da companhia. Teve a Raízen, que fez aqui os pagamentos, ó, 294 milhões. A Vale pagou 577 milhões, depois a gente vai falar da Vale também, que agora a Cosan tem ali a participação direta, ela fez a operação de venda ali, que ela tinha feito a parte de opções, né? Ela acabou vendendo uma parte e ficou com a participação direta na Vale. Tem a Radar também que pagou 40 milhões. Então teve a Move, Rumo e também a Compass que não pagaram dividendos aí no primeiro TRI de 2024. Saindo aqui dos dividendos, a gente vai falar agora dos destaques. Então falamos do EBITDA, 7,1 bilhões, falamos da parte dos dividendos recebidos aqui, ó, 911 milhões no primeiro TRI 24, e o resultado líquido aqui ficou negativo, 192 milhões. Ela acabou apresentando prejuízo líquido. Depois a gente vai entender com base ali nos detalhes, na questão do lucro líquido, a parte do resultado financeiro que levou a essa negatividade aí do resultado líquido no primeiro TRI. Falamos também da dívida líquida, a gente vai falar um pouquinho da dívida da companhia, para a gente entender um pouco mais como ela pode melhorar isso aqui no médio e longo prazo. Saindo dos destaques, a gente vai falar aqui já da parte do resultado mais operacional e também líquido. Então, lucro líquido aqui negativo, ó, 192 milhões, porém melhorou um pouco, ó, quando a gente compara com o primeiro TRI 23, que ficou negativo em 904 milhões. Já o quarto TRI de 2023 fechou em 2 bi 362 milhões. Então teve uma queda em relação ao quarto TRI 23. Dívida bruta aqui, ó, 25 bi no primeiro TRI 24, diminuiu um pouquinho,
quando a gente compara com o quarto TRI 23 e também aumentou um pouquinho na comparação com o primeiro TRI de 2023. Falando aqui dos dividendos, já falamos, índice de cobertura, né, 1,1 da dívida, e aqui ó, a geração de consumo do caixa, ou seja, o uso do caixa da companhia, mais de R$1 bilhão aí na parte de custo da dívida. Por isso que hoje o caixa da Cosan, a maior parte do caixa, ele é consumido aqui ó, nessa parte de custo de dívida que a gente vai entender mais detalhado. Falando aqui do resultado financeiro, nós tivemos então aqui ó, custo da dívida bruta no primeiro TRI, R$1 bilhão e 100 milhões, avançou em relação ao primeiro TRI 23 e também ao quarto TRI de 2023. Olhando aqui para demais dívidas, né? 839 milhões, 839 milhões, rendimentos, aplicações financeiras, entendeu um pouquinho aqui, juros de dívida, ó, 1 bilhão e 47 milhões. Então você vê que boa parte aí, a maioria da parte do caixa da companhia, do lucro, ele é consumido pelos juros da dívida, do endividamento. E o resultado financeiro aqui, ó, negativo em 964 milhões. Mesmo assim, foi um pouco melhor ó, em relação ao primeiro TRI 23, que fechou em 1 bilhão 622 negativo o resultado financeiro. Quarto TRI 23 tinha fechado em 26 milhões de reais. Falando aqui da parte do lucro líquido, a gente vai detalhar agora o lucro líquido. Então, tem aqui ó, equivalência patrimonial, 539 milhões, aumentou a equivalência patrimonial em relação ao primeiro TRI 23 e teve aqui uma recuada quando a gente compara com o quarto TRI de 2023. Então você vê que a equivalência patrimonial é importante, a Vale ali está tendo praticamente as quedas, buscando as mínimas, isso acaba ali prejudicando também a Cosan, que tem participação direta agora na mineradora Vale. Falando aqui do resultado financeiro, ó, negativo 964 milhões, aonde pesou aqui na parte do lucro líquido, que fechou negativo em 192 milhões. Então, o lucro líquido negativo aqui, ó, que nós acompanhamos nos destaques da companhia, ó, menos 192 milhões, é justamente refletido aqui com base em todo esse consumo de despesas, não só a parte administrativa, mas principalmente custo da dívida, juros, realmente ele acaba pesando muito no resultado da companhia. Falando agora do endividamento, é muito importante você que é investidor de Cosan ou você que está monitorando a companhia para fazer aportes, para se posicionar na empresa, ela tem aqui um grau de endividamento elevado. A gente vai acompanhar também a amortização, que é importante a gente entender o prazo ali que a companhia está amortizando os valores. Aqui nós temos as debêntures e também outras emissões, ó, no valor aqui 25 bilhões a dívida bruta, dívida líquida 22 bi. Melhorou um pouquinho em relação ao quarto TRI 23, a dívida líquida, porém aumentou quando a gente olha na comparação com o primeiro TRI 23. Porém, esse mesmo perfil de endividamento aí na casa de 20 a 22 bilhões é um nível bem elevado para a companhia nesse momento, o que pode pressionar ali as cotações da empresa. Depois a gente vai dar uma olhada na cotação na região ali abaixo dos R$14. Então você que está querendo posicionar, fique atento aí que esse resultado aí pode pressionar as ações da companhia, pelo menos aí no curto prazo. Olhando para a parte aqui do cronograma, ó, muito importante, cronograma de amortização do endividamento, inclusive ela destaca aqui em abril de 2024, ela fez ali o processo de gestão da dívida dela aí nos próximos anos aí para acompanhar e melhorar o cronograma. Inclusive ela fala que fez a liquidação da estrutura ali que ela tinha na Vale. Então você vê aqui o caixa aqui, ó, 3,8 bi. Temos aqui 2024 a 2026 praticamente controlado a amortização, ou seja, no médio prazo, aí nos próximos 2 a 3 anos, a companhia está controlando o seu endividamento. 2027 já começa a aumentar um pouquinho, 28 a 31 aqui realmente é o maior ponto de atenção aí quando a gente fala de grau de endividamento. Então, você vê que vai aumentando aí de 2027 em diante. Então, por isso, importante a companhia aí fazer, né, ou cessar esses grandes investimentos, essas grandes alocações de capital para poder amortizar de forma muito mais controlada
essas dívidas aí. Falando agora da cotação, ó, Cosan está cotada aqui a R$ 13,88, está caindo 10% nos últimos 12 meses, PL, preço-lucro 23, PVP 1,2, dividend yield está zerado aqui, mas ela paga dividendos, aqui está zerado porque nos últimos 12 meses ela não pagou proventos. Quando a gente olha aqui o histórico de pagamentos de proventos da Cosan, ela fez o último pagamento aqui no dia 31 de maio de 2023. Ela pagou 42 centavos por unidade de ação. Ela vem pagando em média aí uma vez por ano, ó, desde 2017. Ela está pagando aqui em média uma vez por ano. Ela está zerada aqui os dividendos porque ela não pagou aí completando os últimos 12 meses. Então falamos nesse conteúdo de Cosan, uma empresa que tem um grande potencial, porém neste momento aí as ações podem ser pressionadas, podem ter correções devido a esse grau alto de endividamento, realmente pressiona ali as linhas finais de lucratividade, juros de dívida, o custo da dívida da Cosan acaba penalizando toda a geração de caixa da companhia. O ponto positivo é que o EBITDA ali, mesmo nesse cenário mais desafiador, foi um EBITDA muito interessante, acima dos 7 bilhões de reais, mostrando que a empresa tem potencial sim, principalmente quando a gente olha ali na linha dos 10 anos em diante aí no longo prazo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!